Então, pessoal, hoje a gente vai seguir, né, falando do padrão gráfico, lembrando que é um padrão de projeto que a gente utiliza como base para poder estruturar as decisões, né, em que a gente está querendo pegar um pedaço, no caso de uso, pegar um passo de uma computação e decidir para onde as competências, né, ou as, as responsabilidades devem ser alocadas. Então, o que a gente está decidindo na prática é onde a gente vai colocar determinado método, onde a gente vai criar um atributo, se é necessário criar uma classe ou não, para poder realizar um bom projeto. Mas o fundamental do catálogo GRASP é que a gente possa tomar decisões de desempate. Então, é um bom catálogo quando você quer, por exemplo, matar a dúvida de qual seria a melhor solução para determinado problema, né? Então, é um conjunto de ferramentas que a gente trabalha. Nas primeiras aulas a gente falou desses 5 padrões, né? O criador, especialista da informação, o baixo acoplamento, controlador e alta coesão. Lembrando que os padrões sempre têm um problema, né? Uma resposta para o problema e a forma como o padrão pode ser aplicado. Às vezes o padrão é muito simples de aplicar, né? E às vezes é um pouco mais complexo, como os padrões que a gente está vendo para fechar o catálogo. Então, geralmente os padrões seguem um nome, né, que está escrito. Então, se a gente tem um padrão criador, por exemplo, a gente está tentando decidir quem cria determinada coisa, quem instancia determinado objeto. Se a gente está trabalhando com um especialista da informação, a gente provavelmente está tentando descobrir quem realiza determinada computação. E aí, para realizar determinada computação, o especialista da informação dá a dica de, para que você faça essa operação, essa computação, associe ou atribua, né, essa competência a quem conhece a informação, o especialista da informação, a quem conhece informação suficiente para realizar a computação. Aí a gente falou um pouquinho sobre o controlador, o baixo acoplamento e a alta coesão. O controlador é quando a gente está querendo decidir como estruturar a execução de um conjunto de operações, né? Então, é como se a gente falasse assim, quem vai fazer o passo a passo do nosso caso de uso ou de algum algoritmo, e é ele que vai orquestrar a sequência dos passos. Então é ele que vai pegar uma requisição, por exemplo, né, de iniciar compra, e aí ele vai buscar a lista de produtos. Para ele buscar a lista de produtos, o que ele vai fazer? Ele vai invocar, né, mandar uma mensagem para o objeto que conhece a lista de produtos, e aí ele vai fazendo o que? Ele vai delegando, né, para cada objeto que conhece cada operação a, a responsabilidade de realizar, né, os pedaços da computação para controlar ou para poder realizar a sequência de passos. Baixo acoplamento, né? A gente conheceu o conceito de acoplamento, né? A gente já discutiu todas as aulas de padrão de Grasp. Então, a gente está querendo reduzir a dependência entre classes, né? Quanto mais dependente uma classe é da outra, mais acoplada ela é. Então, a chance de uma alteração em uma causar alteração em outras é maior. Então, a gente está interessado em reduzir ou o acoplamento 2 a 2 entre as classes, ou o acoplamento de uma ou mais classes com outras, né? É claro que existem casos em que você vai ter que manter o acoplamento, mas diminuir, né? É muito melhor você estar acoplado com apenas uma classe do que você estar acoplado com uma porção de classes. Então, às vezes não é a melhor decisão, né? Mas é a decisão que é viável dentro do conjunto de opções que você tem. E aí, a gente tem a alta coesão, onde a alta coesão, né, é literalmente fazer sentido. As coisas são colocadas aonde fazem sentido, né?
O preço do produto tem que ficar onde? Ou no produto, na classe descrição do produto. Não tem muito sentido a gente falar que o preço do produto está na venda. Então, por quê? Porque isso baixa a coesão. E aí, rapidamente, a gente tem que lembrar que quando a gente vai tomar a decisão de projeto, a gente está querendo escolher um ou mais padrões para tomar essa decisão, se tiver um empate, né? Então, vamos supor lá que a gente usou o especialista de informação e tem duas soluções para o problema. Aí a gente vai usar os outros padrões, né? O baixo acoplamento, a alta coesão, para decidir qual seria a melhor solução do catálogo gráfico. Bom, aí na última aula a gente falou dos 4 últimos padrões GRASP, né? Aonde a gente falou um pouquinho sobre o polimorfismo. O polimorfismo é um padrão em que a gente está interessado agora, não só em fazer aquele polimorfismo clássico que a gente está acostumado de tipo de classe, né? Mas a gente está interessado em encapsular em classes e no polimorfismo comportamento de algoritmos, né, que são polimórficos. Então, assim, se você tem algum algoritmo que, dependendo de uma variável, algum atributo tipo, ele mude o seu comportamento, a gente define lá que por polimorfismo é mais interessante a gente criar uma interface para esse algoritmo e implementar de acordo com o tipo de algoritmo que você quer, né? A gente deu até aquele exemplo do algoritmo de ordenação, né? Todo algoritmo de ordenação tem um conjunto de passos que naturalmente são chamados. Então, você pode, por polimorfismo, simplesmente criar uma interface para todas essas operações e sair implementando, né, cada algoritmo como se fosse uma classe. Vantagem, agora esse algoritmo, né, no caso do exemplo do método de ordenação, ele pode ser alocado a partir de uma variável. Você não sabe mais qual é o algoritmo que você está usando. Você vai executar o que for passado, o objeto que for passado, né, dentro da sua variável, mas você vai estar usando a mesma interface. Então não faz diferença se você criou um novo algoritmo de ordenação, você sempre vai chamar as mesmas operações. Então o impacto em quem está utilizando lá o algoritmo vai ser menor para alterações e para evoluções do sistema, né? Bom, a gente viu um pouquinho da invenção pura, né? Então vamos avançar agora até a invenção pura para a gente continuar com conteúdo novo e fechar o padrão GRASP hoje. Onde a ideia da invenção pura, né, é a gente tentar resolver um problema de acoplamento e coesão quando a gente usa o padrão especialista da informação e, mesmo assim, o acoplamento fica alto e a coesão fica baixa, né? Cria uma dependência muito grande entre classes e, mesmo assim, a solução ainda não faz muito sentido. Você acabou colocando coisas em lugares que não deveriam ter, que não deveriam existir, né? Então, pelo padrão invenção pura que a gente viu, né, na aula passada, a gente cria uma classe que vai fazer com que tenha um pouco mais de sentido, né, essa decisão de alocar a responsabilidade e que pode favorecer o acoplamento alto. Então, né, a invenção pura vai ajudar quando a gente quer fazer o quê? Quando a gente quer ou resolver o problema do acoplamento alto ou resolver o problema da baixa coesão. Pode ser que a gente não consiga resolver os dois, mas se a gente conseguir resolver um dos dois, já é bem melhor, né? Tá, aí a gente viu o exemplo do copo, né? Porque quando você lança os dados no jogo imobiliário, você, de certa forma, só fica somando o valor da face em valor da face total, né? E aí é muito mais interessante a gente ter um copo que sabe quais foram os dados, né? Os valores de face para a gente, sem acoplar o jogador aos dados. Então, de certa forma, agora a gente sabe que o total dos dados está dentro do copo, né? O acoplamento vai ficar ao copo. Então, assim,
não mudou muito a questão de estar dependendo de outra classe, mas em contrapartida aumentou a coesão, porque agora a gente sabe aonde encontrar o valor total, que é no copo. Inclusive a gente consegue ter esse valor total, né, de cada dado, o que não conseguia no caso anterior, que era o caso, cadê? Não estou achando agora. Não estou achando o slide. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não aparece o slide aqui, né? No caso em que obter o valor, era um loop para os dados. Tá? Então é isso, né? Também comentei para a gente tomar cuidado, porque o padrão invenção pura é algo que pode confundir vocês. Né? A gente costuma usar os primeiros 5 padrões lá e evitar ao máximo usar o padrão invenção pura para não acabar com a coesão do sistema. Né? Porque senão a gente sai criando classe nova só para resolver algum tipo de problema, né? Ou que a gente acha que ela deve existir, mas na prática pode ser que a gente tenha uma porção de classe com pouca coisa, ou classe que vai acabar não fazendo muito sentido. Né? Então, usem com moderação ou invenção pura, e geralmente a gente utiliza, né, esses últimos 4 padrões mais para desempatar os primeiros, ou quando nenhum dos primeiros resolveu o problema. Né? Os primeiros 5. Né? Só para desconfundir, os primeiros 5 são esses. Tá? Criador, especialista em informação, baixo acoplamento, controlador e alta coesão. Essa divisão que a gente fez aqui não tem nada a ver com catálogo, tá? É uma divisão só para vocês aprenderem os mais fáceis primeiro e depois a gente seguir com os mais complicados. Beleza. Aí a gente falou da questão, né, da decomposição de representação, que é o que a gente está acostumado a fazer, né? Vai criando uma porção de classe a partir do domínio que a gente conhece, e a decomposição comportamental, em que, na verdade, agora, durante o projeto, é que a gente começa a criar as classes auxiliares para poder, enfim, programar, né? Então, são as classes que vão surgir no projeto, são as classes que vão surgir durante o desenvolvimento. É agora que a gente vai começar a fazer esse tipo de coisa, usando a decomposição comportamental, onde geralmente essa decomposição comportamental a gente está fazendo a quebra, né, dos comportamentos, das funções ou dos algoritmos em classes novas que não faziam sentido inicialmente no domínio. Assim, né? Ninguém vai falar que existe no mundo real um algoritmo. Né? O algoritmo é o conceito que a gente está criando para poder representar um conjunto de passos, né, para realizar uma computação. Então, esse conceito de algoritmo aí provavelmente vai aparecer quando? Quando a gente estiver fazendo o projeto. Né? E aí, a gente fala isso tudo porque geralmente na decomposição comportamental a gente usa bastante o padrão de invenção pura. Isso não significa que a gente não possa fazer invenção pura na decomposição representacional, tá? Mas toma cuidado só do momento. Então, assim, se no seu domínio não apareceu determinado conceito, não representa ele, tá? Pelo menos no modelo conceitual, na primeira parte. Se para realizar lá o desenvolvimento do sistema você precisa criar uma outra classe dentro do domínio que não foi estipulada, aí sim você usa o padrão invenção pura para fazer a decomposição representacional. Ok, a gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada. Isso aqui a gente também falou, né? Criou o armazenamento persistente para extrair toda a lógica de armazenar a informação, abrir o arquivo, escrever ele como se fosse um CSV, ou conectar no banco de dados, escrever SQL, aí você passa um objeto que vai literalmente ser traduzido em uma SQL para o seu banco ou coisas do gênero. Então vamos lá. Padrão de direção. Vamos ler o problema. A quem devemos atribuir a responsabilidade, evitando o acoplamento direto entre 2 ou mais objetos,
Como desacoplar objetos, apoiando baixo acoplamento e maximizando o potencial de reuso. Essa segunda pergunta, ela fica um pouco confusa, né? Porque a gente fala em desacoplar apoiando o baixo acoplamento. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está dizendo que pode ter casos em que a gente desacopla 2 ou 3 objetos, mas mesmo assim você ainda aumenta o acoplamento do sistema como um todo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito melhor, por exemplo, se a gente tem várias classes, né, com dependência para uma classe só, do que todas essas classes que têm dependência para duas ou mais classes. Por quê? Porque aí a gente está dobrando ou triplicando o acoplamento entre todas as classes, né? Então, quando a gente tiver esse problema que a gente não conseguir resolver, a gente usa em direção, né? A gente vai atribuir a responsabilidade a um cara, né, um elemento do domínio ou alguma classe que já exista no domínio, que já é acoplada ou já é fortemente acoplada com as outras, para ser o mediador, tá? Então, é como se a gente falasse assim, olha, eu vou atribuir uma responsabilidade a uma classe. Se essa classe vai ficar fortemente acoplada a outras classes, por que eu não atribuo essa responsabilidade a uma classe que já é fortemente acoplada a esses objetos, né? Então, de certa forma, aquele acoplamento já existia. Você não vai aumentar o acoplamento. Você só vai manter o acoplamento e vai resolver o problema da, de alocar aquela responsabilidade sem ferir os conceitos anteriores, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente decide quem é o objeto intermediário, a gente está criando uma indireção, como se a gente falasse assim, agora eu passei para alguém que indiretamente vai chamar outros objetos, né, para realizar aquela computação. Então, né, esse exemplo aqui, ó, só ler aqui o que está no slide para não me confundir. Tá. O que ele está dizendo aqui nesse exemplo? Que tinha que ver o que ele está dizendo. Imagina que você tem um adaptador mestre dos impostos, né, que é o algoritmo, ou a interface, né, ou a classe que representa o algoritmo que vai calcular o imposto, tá? E aí, por polimorfismo, a gente vai ter várias classes que seriam os calculadores, na verdade, as implementações dessa interface. Mas o que aconteceu nesse problema aqui? A diferença é que nesse problema aqui, a forma como eles implementaram é que eles terceirizaram alguém para implementar esse algoritmo aqui de sistema mestre dos impostos. Então, ao invés de eu ter aquele comportamento polimórfico clássico em que essa classe, né, implementa essa classe aqui, agora eu tenho uma chamada para um ator secundário. Então, como se eu falasse o seguinte, eu vou invocar a API de um sistema externo, tá certo? A gente vai ter uma chamada externa para um outro sistema para calcular o imposto usando o adaptador, né? Então, é como se eu falasse assim, para que eu vou criar um acoplamento usando protocolo de TCP/IP dentro da venda, se eu vou estar acoplado ao adaptador de mestre dos impostos já, para os outros algoritmos, e eu poderia simplesmente mandar essa mensagem para o adaptador e ele encapsular toda essa informação de TCP de forma transparente para a venda. Foi até aí, pessoal? Show! Então, né,
A indireção é uma tentativa da gente não ficar criando muita classe lá para não aumentar o acoplamento. Não sei se vocês entenderam, mas para eu realizar essa comunicação aqui, TCP, eu teria que criar uma outra classe que faria isso. Então, provavelmente eu teria uma outra classe aqui, né, que o adaptador utilizaria. Então, nada melhor do que, ao invés de criar essa classe para fazer toda a comunicação, eu já fazer toda a comunicação dentro do adaptador mestre dos impostos. Então, observa, de certa forma, a coerência continua, né? Porque eu continuo obtendo o imposto a partir desse adaptador, como é esperado, né? A gente só não criou outra classe, que seria a comunicação TCP, né? E com isso a gente reduziu um pouco o acoplamento do adaptador ou da venda, né? Dependendo de como você implementar, para essa classe de comunicação TCP. Beleza. Né? O exemplo que a gente viu de armazenamento persistente, né? Lembrando lá que é como se a gente falasse, olha, agora eu tenho que armazenar um produto no meu banco. Eu posso colocar uma porção de SQL lá dentro da minha classe produto e mandar gravar, né? Armazenar. O problema disso é que a lógica, né? A SQL, a conexão do banco, ou vai estar copiando e colando, a gente vai acabar copiando e colando essa lógica, ou a gente vai acabar gerando um reuso desses métodos entre uma classe de domínio e outra. Tipo, implementei a conexão de banco de dados dentro de venda. Quando eu for armazenar o produto, eu vou ter que chamar essa implementação em venda para não ficar copiando e colando. Então, dos dois jeitos, a gente teria um problema, né? Com a invenção pura, a gente isola toda a parte de persistência, né, em implementações da classe armazenamento persistente ou na própria classe armazenamento persistente e vai utilizando tanto em venda quanto em produto. Então, de certa forma, a invenção vai desacoplar lá uma classe com as outras, por mais que você vá acoplando todas elas ao armazenamento persistente. Mas não é só o padrão invenção pura que garante que essa criação do armazenamento persistente é boa. Se a gente for pensar na indireção, né, de certa forma, se a gente for usar um armazenamento persistente que não é um banco de dados local, ou que não é um arquivo de texto local, né, que a gente chame uma API, por exemplo, né, para armazenar na nuvem, por indireção, quem vai fazer isso é a classe armazenamento persistente, tirando o acoplamento de quem for utilizar esse armazenamento na nuvem para, né, a utilização dessas APIs, dessas classes que vão acessar, aonde a gente cria essa dependência para o armazenamento persistente, mas que provavelmente essa dependência já existia entre essas classes. Foi até aí, pessoal? Bom, acredito que sim, né? Então agora a gente vai falar do último padrão GRASP, né? E ele é muito... Não, Vitor, eu não estou te escutando, não. Desculpa, eu realmente não te escutei. Estou com meu volume bem alto aqui. É estranho. De repente até tá gravando e não tá aparecendo aqui para mim, mas... Tô até conferindo aqui, mas não saiu nenhum áudio, não. Bom, o padrão variações protegidas, ele é muito legal porque, de certa forma, ele abriu as portas, né, para você criar outros catálogos. E não só para isso. Né? Quando a gente fala de variação protegida, a gente começa a aumentar o grau de abstração.
Então, quando a gente está falando do padrão GRASP, geralmente a gente está falando de um pedacinho pequeno do sistema, né? Vocês vão reparar que a gente sempre está tentando fazer soluções pequenas para tomar decisões concisas, né? A gente vai passo a passo extraindo as coisas. Mas daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês que a ideia do variação protegida também é possibilitar que a gente encapsule em outros níveis de abstração lógicas de negócio ou até de dados que variam muito e a gente não consegue representar de forma objetiva, né? Então, vocês vão ver agora comigo. Então, vamos lá. Vamos para o problema do padrão. Como é que a gente consegue realizar um projeto, né, que seja consistente, né, que seja objetivo, que fique claro tudo que tem que ser feito, quando a gente sabe que existem partes do sistema, né, conjuntos de objetos, subsistemas, ou até um sistema externo, né, que tem variações. Então é como se eu falasse assim, eu tenho um conjunto de objetos que eu sei quais são as operações que eu preciso deles, eu sei quais são as coisas que eu preciso deles, mas eu não consigo premeditar quais são os objetos, quais são as variações que vão ter. Eu só consigo premeditar o que eu preciso deles, né? A mesma coisa vale para o subsistema e para sistemas. Então, quando a gente começa a ver, né, que tem um conjunto de operações que a gente precisa, mas que a gente não sabe de onde vai vir, ou como isso vai ser feito, ou qual é a complexidade daquele tipo de coisa, o padrão variações protegidas fala para a gente criar uma interface estável, né, em que literalmente você cria quais são as operações que você precisa daquela variação, como se fosse uma interface ou um conjunto de interface. E aí, todo mundo que for variar a forma de implementar, né, ou de como se comporta essa operação, vai ter que implementar essa interface, né? Então, imagina que a gente está pegando esse exemplo aqui do polimorfismo, em que a gente está literalmente encapsulando em classes as implementações dos algoritmos, né? Vamos lembrar um pouquinho que a gente teve um problema aqui, ó, que foi um ator externo que vai implementar para a gente o cálculo do sistema mestre dos impostos. Então, é um tipo desses caras aqui, estão vendo? Que é o adaptador mestre dos impostos, que foi implementado fora do sistema. A gente não tem controle de como o cara implementou, de se o cara fez um sistemão, quais foram as classes que ele usou. A gente só sabe, né, que vamos criar o adaptador e tem que ter o método obter impostos com esse retorno e com esse parâmetro. Então aqui, se vocês forem notar, esse exemplo aqui, ele também garante variações protegidas no caso, né, em que a implementação externa, em que a implementação é um ator secundário, um sistema, né? Então, vamos traduzir para uma linguagem mais do contexto prático, né? É como se eu falasse assim, olha, nesse exemplo do polimorfismo, o adaptador mestre dos impostos gera a interface da API que o ator secundário vai ter que implementar, né? Então, é como se eu falasse assim, agora eu estou listando essa API, essa API, essa API. Na verdade, né, a gente listou aqui na interface. Quando eu for usar um calculador de impostos, eu sei quais são as suas APIs. Mas na prática a gente está olhando para cada um aqui, né? Esse cara aqui, por exemplo, a gente já sabe que foi implementado como um ator.
Então, esse ator aqui vai disponibilizar a implementação dessa API, né? É o jeito que a gente chama isso, né? E a mesma coisa aqui, só que eu acho que nesse caso aqui a gente não precisa do ator secundário. Bom, então, só para deixar claro, gente, geralmente quando você usa API, né, você está usando de certa forma alguma implementação que fez, fiz besteira, variações protegidas no seu projeto, né? Mas nem toda variação protegida é uma API, tá bom? Só toma cuidado com isso. Então, qual é a ideia? A ideia é que, como a gente está tentando garantir estabilidade no sistema, tudo que pode variar, né, do ponto de vista de implementação ou de comportamento, a gente tenta encapsular, né, em uma interface ou num conjunto de interfaces para garantir, pelo menos, que a forma como você vai acessar aquilo é estável, né? Você vai garantir a interface estável e o resto, né, vai variar de acordo com a implementação da interface. Então, a gente está protegendo a parte interna do nosso sistema a coisas que podem aparecer por fora do nosso sistema. Então, literalmente, a gente pode falar que as variações protegidas, né, são uma definição de encapsular o que varia. Então, tem vários livros que trabalham com design pattern, né, como esses que a gente está mostrando aí, que já trabalhavam com esse conceito, e o padrão GRASP acabou, né, nomeando isso de variações protegidas. Então, a variação protegida, como eu disse para vocês, né, ela é muito importante, porque a partir daí a gente começa a falar de serviços, né? Literalmente da gente começar a usar serviços externos ao sistema e começam a surgir coisas, né, dentro dos mecanismos lá que utilizam variação protegidas que auxiliam a gente a realizar determinado projeto. Por exemplo, eu não vou entrar em detalhe em cada coisa dessa não, mas o projeto reflexivo é algo interessante, tá? O que a gente pode fazer usando o conceito de reflexão? A gente consegue literalmente, em tempo de execução, saber quais são os atributos de uma classe, né, de forma reflexiva. Então, para que isso daí é legal? Imagina agora que você está desenvolvendo um framework lá, em que alguém passa um objeto para você e você literalmente transforma esse objeto em uma tabela no banco. Como é que você vai saber, né, quais são os atributos que essa classe tem? Então, quando a gente faz lá o projeto reflexivo, e por exemplo no Java a gente pode fazer isso, você literalmente consegue em tempo de execução refletir o conteúdo da classe, né, para que assim você saiba quais são os atributos e possa criar lá o script de banco, né? Então, o Hibernate, por exemplo, né, ele consegue fazer a reflexão. Né? Ok. E aí é legal a gente saber, né, que existem outros nomes para as variações protegidas, né? Por quê? Porque vai que você vai fazer alguma prova, né, fazer algum concurso, alguma coisa assim, e aí o cara pergunta sobre esses nomes, né? Então, tem o princípio do conhecimento mínimo, que geralmente é o mais conhecido, né? O princípio da substituição do Liskowitz, e o aberto e fechado de Meyer, que também é bem conhecido. Né? Então, vamos passar rapidamente. O princípio do conhecimento mínimo, né, ele usa o conceito da lei de Demétrio. Tá? Então, é muito mais fácil você pensar na lei de Demétrio em que você fala, não converse com estranhos. E agora a gente vai brigar um pouquinho lá com o seu professor de programação orientado a objeto, né?
Porque quando a gente aprende lá programação orientada a objeto, qual é o macete que o professor usa? Criou a classe, colocou um atributo, bota ele como privado, faz get set público, não é isso? Já faz automaticamente para você não esquecer de encapsular dentro da classe. O problema é que chegam situações em que você vai começar a classe A pega a classe B, que pega a classe C, que pega a classe D para fazer determinada computação. Que nem a gente está vendo nesse exemplo de fazer X aí. Vamos pegar um exemplo mais próximo do que a gente já viu. Venda, pegue o item 3. Item 3, pegue o produto. Produto, pegue a descrição. Então, o que acabou acontecendo? Né? A gente vai ficar dentro de algum método com venda, ponto, pegue produto, ponto, pegue item, ponto, pegue produto, ponto, pegue descrição. Né? Então, literalmente, a classe que implementa fazer X, ela fala com uma porção de gente que ela literalmente não conhecia. Né? Então, nesse caso aqui, ele vai ter que conhecer A, vai ter que conhecer B, vai ter que conhecer C, vai ter que conhecer D, vai ter que conhecer E, vai ter que conhecer F. Está falando com uma porção de estranhos, enquanto ela só conhece o full. Então, pelo princípio do conhecimento mínimo e pela indireção, né, que a gente já viu, que na verdade o conhecimento mínimo é a variação protegida, a gente vai chegar e falar o seguinte, olha, classe full, pegue F. E aí a classe full vai falar, olha, eu não sei quem é F, mas eu conheço alguém que sabe, por indireção, ele vai fazer o quê? A, pegue F. F vai falar a mesma coisa. Olha, eu não sei como é que eu pego F, mas eu conheço alguém que pega F, que é o B. Então, dentro de A, ele vai fazer B, pega F. Então, a gente vai ter uma porção de indireção aí, né, até chegar ao objeto E, que literalmente vai retornar F. Agora, se eu for usar alguma operação de F, eu nem vou pegar o F. Né? Vamos supor que dentro da classe F tem um calcular total. E eu quero usar, dentro de fazer X, um método calcular total. Eu literalmente vou fazer full ponto calcular total. E por indireção, né, as classes vão repassando até chegar a F. Então, né, a gente evita essa concatenação de métodos que vai aumentar o acoplamento das nossas classes. E aí a gente garante também com variações protegidas que se a implementação de calcular total mudar de A para F, o A vai continuar redirecionando essa chamada para a nova cascata de chamadas. Né? Então, né, para a gente aprender a variação protegida, é legal a gente pensar lá na lei de Demétrio, né, a lei que fala para não conversar com estranhos. Então, dá para anotar aqui que a classe fazer X fala com muito estranho, com muitos estranhos. Né? Ok. Beleza. Aqui são outras definições informais, né, dos mesmos conceitos. E por fim, né, a gente chega na definição do aberto e fechado. E ele é interessante da gente falar porque isso vai abrir a gente a possibilidade de começar a fazer o que a gente chama de padrão arquitetural. Observa que continua sendo variação protegida, tá? É só uma perspectiva diferente da variação protegida. Então vamos lá. Os módulos devem ser abertos para extensão e fechados para modificação. Isso significa agora que eu posso separar o meu sistema em pedaços, em módulos, que eu vou conhecer qual é a sua responsabilidade. Um módulo vai poder usar serviços do outro módulo. Eu vou poder criar mais coisas dentro desses módulos.
A única coisa que eu não posso fazer é alterar o estado, o conteúdo de um módulo a partir de outro módulo. Eu não posso, por exemplo, criar uma classe que eu quero usar dentro do módulo A, né, implementar uma classe nova dentro do módulo B que pertença a. Né? Então, antes da gente falar como quando usar, o princípio do aberto e fechado, né, ele vai mostrar para a gente que agora a gente pode dividir o sistema em pedaços de mais alto nível. Né? Então, quando a gente fala de arquitetura do sistema, é literalmente a gente quebrar o sistema em pedaços, em módulos que têm determinadas responsabilidades. Então, por exemplo, eu posso ter uma camada de apresentação. Todos os objetos da camada de apresentação vão lidar com a lógica de apresentação. Então, vamos supor que eu tenho uma telinha em HTML. Quando eu aperto um botão, a ação desse botão vai ser recebida por uma classe que esteja na camada de apresentação. Né? Para realizar a lógica de domínio, né, para poder realizar alguma computação de acordo com um caso de uso, por exemplo, esse módulo que tem as classes da interface vai chamar o módulo que tem as classes do domínio ou as classes que implementam a lógica para a execução daquela ação. Então, observa, eu tenho dois módulos separados, que nesse caso têm, né, responsabilidades diferentes. Eu posso criar várias coisas dentro desse módulo, eu posso criar várias classes e objetos dentro, né, da minha camada de apresentação, assim como na minha camada da lógica de domínio. Né? Só não posso ficar modificando a camada de apresentação dentro da camada da lógica de domínio. A gente vai usar os serviços entre elas. Né? Ok. Ok. Bom, isso aqui são sugestões, né, de quando utilizar. Sugiro que vocês deem uma olhadinha. Eu acho que eu já discuti com vocês sobre isso. Né? É só escrito mesmo para vocês terem depois quando estiverem revisando. Tá? Então, essas coisas aqui eu já perguntei, não vou ficar repetindo para não acabar gerando confusão. E aí, a gente fecha o nosso catálogo GRASP. Né? E a gente chega na famosa parte de dúvidas sobre o conteúdo. Como é que vocês acompanharam isso? Vocês conseguiram entender esses últimos padrões? Está muito abstrato ainda? Como é que vocês estão lidando com isso aí? O Vitor falou, né? Eu só estou repetindo que eu não estou gravando o Discord para quem for assistir a aula, né? O Vitor falou que eu consigo entender a ideia geral, mas sinto que está abstrato demais. Sim, esses 4 últimos princípios, eles são um pouco mais abstratos. Como é que a gente consegue consolidar mais eles? Exercício, tá? Vocês vão assistir a aula, vão ler o slide de novo, vão relembrar, mas em algum momento a gente tem que exercitar para ir utilizando eles. Na prática, a gente vai fazer com aquele exemplinho que eu falei que eu estava devendo, né, que eu terminei, eu estava para colocar para vocês, mas que eu resolvi segurar até a gente passar do GRASP, justamente para a gente começar fazendo uma cascatazinha. Né? A gente vai fazer do início até a decisão de projeto do GRASP, aí depois a gente fecha com o conteúdo do GOF. Né? Beleza? Então, sim, faltam alguns exemplos ainda, né, que talvez vocês consigam fixar um pouco melhor, né, a partir, deixa eu só focar aqui, dos exercícios. Mas sim, em algum momento vocês vão ter que decorar pelo menos quais são os padrões, tá bom? O nome do padrão, para que serve, para que aplica. É claro que eu entendo, né? São 9 padrões, né? Que é difícil se a gente não exercitar, tá? Mas aí também tem que ter um pouquinho de esforço mental para decorar algumas partes. Beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida com relação a algum dos padrões? Tipo, não entendi direito o padrão tal. O Vitor não está com nenhuma dúvida. Andrei, você conseguiu direitinho?
Tá ok, André, ele vai rever as aulas, acho que é justo, né? E a gente vai trabalhando, conforme a gente for tendo dúvidas, peço que vocês me falem, né? Que pode ser que a dúvida de vocês seja do colega de vocês. Então é isso, gente. Eu vou terminar a aula de GRASP hoje, né? Vai acabar um pouquinho mais cedo, porque se eu for começar outra coisa, eu acho que eu confundo vocês, tá? Deixa eu terminar de gravar aqui, e aí eu vou aproveitar